na interface tireoide e coronavírus. O Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia publicou um documento oficial com algumas orientações, e isso é muito importante. Os pacientes com as doenças de tireoide, eles devem seguir as mesmas orientações do Ministério da Saúde destinadas à população geral. Então, esses pacientes com alteração tireoidiana, hipotireoidismo e hipertireoidismo, eles não fazem parte do grupo de risco para a infecção Covid-19, mesmo se a etiologia do transtorno tireoidiano for autoimune, Hashimoto, Graves. Então, aqui é importante, esses pacientes eles vão manter o tratamento como eles já estavam fazendo, eles não são classificados como alto risco. E os cuidados são os mesmos recomendados para a população geral. O tratamento do hipo e do hiper, ele não deve sofrer nenhuma alteração no caso do contágio com o vírus. Então, esses pacientes eles devem ser orientados para fazer o tratamento como eles sempre foram orientados. Então, não precisa ter um ajuste de dose, uma mudança na dose, um risco maior. Não, bem tranquilo. E nos casos de maior gravidade, se esse paciente for internado, a recomendação é informar esse medicamento utilizado. Daí, lá na equipe hospitalar, eles vão avaliar a necessidade de mudança, mas a recomendação oficial, o posicionamento da SBEM é manter a medicação, manter o tratamento como sempre. E nos casos dos pacientes com câncer de tireoide? A grande maioria, aqueles tratados com cirurgia, seguido ou não do iodo e sem doença ativa, esses pacientes eles também não estão no grupo de risco de gravidade da infecção. Eles não necessitam de um cuidado adicional. É a mesma recomendação para todos os pacientes da população geral. Então, mesmo aqueles pacientes com o câncer de tireoide, tratados com cirurgia ou depois com iodo ou apenas com a cirurgia e eles não têm a doença ativa, eles também não estão no grupo de risco. Então, não tem nenhuma medida adicional recomendada além daquelas já estabelecidas. Os pacientes com câncer de tireoide avançado, então, nesse ponto número 6 do posicionamento, nós estamos falando do câncer avançado, com as metástases para outros órgãos, especialmente pulmões. Ou ainda aqueles pacientes que estão usando medicamentos específicos para o câncer. Esses pacientes eles podem apresentar um maior risco para a gravidade dessa infecção do coronavírus, tanto pela exposição da doença quanto pelos efeitos adversos dessas medicações. Então, para esses pacientes que têm o câncer de tireoide avançado, metástase para outros órgãos ou uso de medicamentos específicos, eles têm sim que ter um maior cuidado, um isolamento social reforçado, seguir todas as orientações de alto risco e a orientação médica individualizada para cada caso. Perfeito? Então, esses são os cuidados, as recomendações quando a gente fala de tireoide e coronavírus.